vou começar com o ponto reto da máquina, tá, pessoal? Ó, ponto reto cinza. O comprimento do ponto, o seletor de comprimento, eu vou deixar em 2 milímetros, 2 milímetros e meio, então, vai ser o padrão. Aqui a largura do ponto eu deixo em 0, porque é o ponto reto. Então tá selecionado aqui, só costurar. Começa com o retrocesso. Ó, então, padrão 2,5 que eu comecei, né? Depois fui pra 1 milímetro, ou meio milímetro, eu acho. Meio milímetro não, meio milímetro. Depois 4 milímetros e depois 3. Vamos ver o ponto atrás, ó como que fica, bonitinho. Então esse é o ponto 1, ponto reto. Agora eu vou fazer o ponto zigue-zague, cinza também. Vou deixar o comprimento do ponto em 2. E aqui eu tenho que ajustar a largura. Então eu vou deixar a largura máxima de 6, para poder visualizar bem fácil, tá? Agora eu vou deixar ele com 3 e vou diminuir aqui para 1,5 o comprimento dele. Agora eu vou fazer um zigue-zague bem pequenininho de 1 milímetro e de comprimento 2. Então esse é o nosso segundo ponto, o zigue-zague. Aqui onde eu usei a largura máxima de 6 e 2,5 ou 2 milímetros, não recordo. Aqui eu já usei a largura de 3, também não recordo. E aqui é de 1, ó atrás como que ele fica. Então esse é o nosso ponto zigue-zague, número 2. Então agora vamos para o nosso ponto número 3, que é o multi-zigue-zague. Ele pode ser usado para fazer acabamento em margens de costura, ele evita que o tecido se desfaça, né? O comprimento do ponto, por ser menor, ele ajuda a manter o tecido mais plano do que o zigue-zague normal. Ele também pode ser usado para fazer consertos e costurar elásticos, tá? Eu vou deixar ele com um comprimento de 2. E vou deixar ele aqui com uma largura do ponto de 6. Agora eu vou diminuir aqui para ele ficar... E agora, deixar ele com 4. Nossa, com 4 vai passar muito rápido, mas vamos deixar. Então esse é o multi-zigue-zague, tá? Aqui, ó. Pode ver que ele tem 3 pontos em cada ângulo que ele faz, tá? Ó, vou tentar aproximar mais. Parte de trás. Então esse é o nosso número 3, multi-zigue-zague. Agora é o ponto de número 4. Esse ponto é o de bainha invisível. Ele é usado para costurar bainhas praticamente invisíveis. Ele é perfeito para saias, vestido, calças, cortinas, tecidos não elásticos, tá? Então esse é o ponto de bainha invisível. Eu vou deixar ele com uma largura do ponto de 1 e alguma coisa, 1,5, e o comprimento, aliás, comprimento de 1 e a largura de 6, tá? Para ele poder ser fácil de visualizar. Agora eu vou deixar uma largura de... E agora? É que ele vai ser usado mais com largura de 6, né? Vou deixar com 2,5 de comprimento para ver como que fica. Então esse daqui é o ponto de bainha invisível, ó. Depois eu mostro para vocês uma animação. Mas esse é o ponto de bainha invisível, com algumas de suas variações, que é a parte de trás, tá? Agora sim, o nosso quinto ponto, ele é o ponto de bainha invisível flexível. Ele é utilizado para fazer bainha invisível em tecidos flexíveis, tá? Vou deixar a largura de 6 e o comprimento de 1,5.
Agora eu vou deixar o comprimento de 1,5, vou só diminuir a largura para 3, para ver como é que fica. Então esse é o ponto flexível de bainha invisível. Bainha invisível de tecidos flexíveis, né? Também vou deixar uma animaçãozinha do lado para ver como é que faz direitinho a bainha. Mas esse é o ponto. Parte de trás, bem bonitinho. Parte da frente. Deixa eu ver isso. Então vamos ao ponto de número 6. O nome dele é ponto laço. Ele é um tecido, ele é um ponto decorativo, tá? Ele pode ser usado sozinho ou combinado para fazer peças exclusivas e tal, mas ele é um ponto decorativo. Eu vou deixar ele com um comprimento do ponto de 1,5, deixar até menos, deixar de 1. Comprimento de 1 e a largura de 6, para ver como que ele é, tá? Então esse é o ponto com a largura de 6 milímetros e o comprimento de 1 milímetro, tá? Vou fazer uma variação aqui agora. Vou deixar o comprimento em 1 milímetro igual, porque ponto decorativo geralmente ele é mais bonito assim. Vamos deixar com 3 de largura. Então esse é o nosso ponto laço. Com 6 milímetros de largura e com 3 milímetros de largura. Ponto decorativo. Então vamos ao nosso ponto de número 7. O nome desse ponto é o ponto dominó. Ele também é um ponto decorativo. Ele pode ser usado sozinho ou combinado, mas basicamente ele é um ponto decorativo. Esse ponto aqui, para poder ser visualizado direitinho, é ideal que fique a largura, o comprimento do ponto em 0,5 milímetros. Eu vou deixar inicialmente com uma largura do ponto de 6, tá? Opa, tem que trocar, né? Ponto dominó, esse daqui. Ó, pessoal, esse é o ponto dominó, tá? Este daqui. Aqui eu vi que eu tava segurando o tecido, então ele não saiu direitinho. E aqui era o ponto anterior, ponto número 6. Então é esse daqui, ó, ponto dominó. Ponto bem bonitinho, decorativo, né? Ó, a parte de trás. Agora eu vou fazer uma variação. Vou deixar ele com 3 de largura. Olha só que bonitinho ficou, ó, com 3 milímetros de largura. Essa parte aqui ficou feia, né? Mas então esse é o ponto dominó, ponto decorativo. Então agora vamos para o nosso ponto de número 8, ponto escalope. Ele é um ponto decorativo também, que ele pode ser usado sozinho ou combinado. E ele também pode ser usado para fazer acabamentos de bordas, tá? A melhor configuração dele, que eu vi para ficar mais bonitinho, é deixar a largura em 6 e o comprimento do ponto em 0,5 milímetros. Olha que bonitinho ele fica nessa configuração. 6 de largura e 0,5 de comprimento do ponto, tá? Vou fazer uma variação na largura do ponto agora. Vou fazer uma variação para 3. Ó, com 3 milímetros também fica bem bonitinho, ó. Então esse é o nosso ponto de número 8, ponto escalope. Agora o nosso próximo ponto é o ponto de ponte, é o nosso ponto de número 9. Esse ponto aqui, a configuração que eu achei melhor é deixar entre 1, 1,5, deixar em 1. E a largura de 6 para poder visualizar legal. Ele é um ponto que pode ser usado para unir dois tipos de tecido com bordas arrematadas ou costurar sozinho como um ponto decorativo. Então esse é o ponto de número 9, ponto de ponte, com a configuração de 6 milímetros de largura e 1 de comprimento. Vou fazer uma variação com 3 de largura. Ó, ponto número 9, ponto de ponte. E agora vamos chegando ao nosso ponto de número 10. O nome desse ponto é o ponto Rampart. É ideal para produzir costuras sobrepostas planas. Ele também pode ser usado sozinho como um ponto decorativo. Eu vou deixar ele com uma largura de 6, tá? E um comprimento do ponto de 1,5. Esse aqui é o nosso ponto de número 10, ponto Rampart, com largura de 6 e comprimento de 1,5. Vou alterar um pouquinho agora a largura e também o comprimento do ponto. Vou deixar ele com 2.
Deixar a largura de 3. Ó, com uma largura de 3 milímetros e um comprimento de 2 e 3 milímetros, 2 alguma coisa. Esse é o nosso ponto de número 10, ponto Humperdinck. Então vamos para o nosso ponto de número 11, tem o nome de ponto concha. Esse ponto ele cria uma delicada borda em concha em tecidos leves e médios. A parte inferior do tecido é dobrada e então o ponto é costurado ao longo da borda. Perfeito para lingerie. Então eu dobrei essa borda aqui. Nunca usei esse ponto, talvez seja errado, mas acredito que seja assim. Dobrei essa borda, vou deixar ele com 6 também e vou deixar o comprimento do ponto em 1, tá? Ó, acho que é isso mesmo, hein? Ponto concha. Deixa mais perto aqui pra... Ponto concha. Com ele plano, vamos ver como é que fica. Com o tecido plano, o desenho do ponto é esse. Mas como eles pedem para dobrar a borda, o ponto é esse daqui. Bem pra borda de lingerie, né? Bem bonitinho o ponto. Então esse é o nosso ponto concha, ponto de número 11. Então vamos chegando ao nosso ponto de número 12. Casa de botão. Casa de botão, aqui no comprimento do ponto também tem que selecionar a casa de botão, tá? E aqui na largura do ponto deixa em 6. Para esse ponto a gente vai precisar de um pé calcador específico para casa de botão. Pega o botão, tu vai querer utilizar, bota aqui nessa parte, ó, aqui atrás. Agora sim. E fecha ele assim, tá? Fechou. Agora retira o pé calcador padrão. Eu já pego a linha e boto ela aqui dentro desse pé calcador para facilitar. Baixo o pé calcador. Pronto, colocou a sapatilha. Pé calcador não, né? Sapatilha. Daí o que precisa ser feito? Digamos que eu vou desenhar aqui onde eu quero que comece a casa de botão e onde eu quero que termine. Digamos que tem a largura do botão, né? Eu fiz aqui só de olho, mas se for fazer aí, tem que ser medido, tá? Daí eu coloco essa parte aqui alinhada com a agulha. Baixo o pé calcador. Agora tem que baixar essa alavanca aqui, ó, atrás, e empurrá-la para trás. Feito isso, é só costurar. Então tá aí, ó. Casinha de botão. Só dar uma limpada aqui nesse... Opa. Ó, casinha de botão. Vamos fazer outra, deixar esses pontinhos aqui, ó, mais fechados. Aí tem que dar um toquezinho aqui, ó, deixar bem pouquinho. Só que às vezes engasga na máquina, tá? De tão pequeno que fica. Vamos lá. Empurrou pra trás, costurou. Não, tem que deixar mais tecido, senão não vai dar certo. Baixou o pé calcador, empurrou pra trás, costurou. Ó, essa já ficou mais preenchida. Só os fios. Vou tirar todos. Essa já ficou bem mais preenchida. E daí pra abrir, daí eu colocar um alfinete aqui, ó. Daí quando tu for passar esse desmanchador de ponto, ó, prontinho, abriu. Agora vamos pegar o botão lá. Ó, pegou o botão, vamos ver se passa. Ela faz exatamente da largura do botão, tá? Opa. Ó. Tá abertinho aqui. Tô só fazendo assim devagar pra segurar ele atrás, senão ele vai cair, né? Então esse é o nosso passo de número 12, nosso ponto número 12, casa de botão. Ó como aqui ficou bem mais preenchida do que aqui, ó. Vou fazer outra variação aqui, ó. Agora eu vou deixar ele bem pra esquerda. Vamos colocar o botão aqui novamente. Vamos baixar o pé calcador e costurar. Opa, pular pra trás. Então, ó a diferença de ter usado a casa aqui, ó, mais pra esquerda. Se eu usar mais pra direita, ela vai ficar assim, ó, mais fechadinha, um pouco menos pra direita e bem pra esquerda, ó.
ela fica um ponto mais aberto. Então esse é o nosso ponto de número 12, casa de botão. Então agora vamos aos pontos flexíveis. Então aqui no seletor de comprimento de ponto, eu tenho que colocar no S1. Aqui na largura do ponto eu já coloco em 0. E aqui eu vou colocar no primeiro flexível, que é o ponto reto flexível. Ele é um ponto mais resistente do que o ponto reto normal. Ele é usado em tecidos elásticos. Ele costura 3 vezes para frente, 3 vezes para trás e para frente novamente. Ele é utilizado para reforçar costuras de roupas esportivas, costuras curvas que sofrem muita tensão. Então vamos lá ao ponto reto flexível, nosso primeiro ponto flexível. Então já está tudo ajustado. Então tá aqui, ó, ponto reto flexível, parte de trás e a parte da frente. Vamos ver se dá pra ampliar bem. Ele é um ponto que fica mais difícil de visualizar, mas tem 3 linhas uma do lado da outra a cada ponto. Isso daí, ponto reto flexível, nosso ponto de número 13. Agora vamos ao ponto de número 14, ponto ric-rac. É um ponto decorativo que pode ser usado sozinho ou combinado para criar peças com decorações exclusivas, né? Ele é como um ponto zigue-zague e o ponto reto flexível junto. Deixa eu explicar melhor. Ele é um ponto zigue-zague com 3 linhas. Então vou botar ali, tá no 0, tá tudo ok. Vamos ver. Ah não, tem que colocar a largura do ponto no 6, né? Já que ele é um ponto zigue-zague. Agora eu vou colocar a largura no 3. Então tá aqui nosso ponto de número 14, o ric-rac. Ponto zigue-zague reforçado, né? Ó, a parte de trás como que fica. Então tá aqui para peças flexíveis também, tá? Agora vamos para o nosso ponto de número 15, o ponto casa de abelha. Ele é um ponto decorativo, mas ele também pode ser usado para costurar elástico. Vou deixar na largura 6 para deixar ele bem aberto. E agora na volta eu vou diminuir a largura dele para 3. Então tá aqui, ó, nosso ponto casa de abelha com largura de 6 mm na esquerda e com largura de 3 mm na direita. Ele é um ponto elástico também, tá? Bem bonitinho esse ponto aqui. Agora, chegando ao meio de todos os nossos pontos de número 16, é o ponto de acabamento reverso. Ele é um ponto decorativo. Ele pode ser usado sozinho ou combinado com outros pontos para criar decorações exclusivas. Ponto reverso. Esse aqui, ponto reverso. Agora eu costurei com a largura de 3. Na volta eu vou voltar com a largura de 6 para deixar ele bem visível. Então tá aqui o ponto reverso, de acabamento reverso. 6 mm e 3 mm. Parte de trás fica assim. Bem bonitinho esse ponto aqui também. Então vamos ao ponto de número 17. Ele é simplesmente um ponto decorativo. Eu vou deixar a largura do ponto com 6 e apertar o pedal. E eu esqueci de trocar o número 17, que é esse. Esse daqui é o ponto de número 16, que é o ponto de acabamento reverso. Então desconsidera esse daqui, eu vou até tirar ele aqui, ó. Vamos ver se sai. Paninho novo, número posto, ponto 17, selecionado aqui, agora sim. Deixei ele com 6 de largura, agora vamos fazer o mesmo com 2 de largura. Muito pequeno, vamos fazer com... Feito careto. E acabou a bobina, acabou a linha da bobina também. Então ponto de número 17. 6 mm, 2 mm e 4 mm. Ponto decorativo, tá? As costas e a frente. Então vamos para o ponto de número 18, um ponto decorativo e também flexível, né? Porque ele tá como azul, então ele é decorativo e flexível. Vamos lá, tá selecionado aqui, agora sim, vamos deixar com 6. Com 6, ele é este ponto, vamos deixar com 3 agora.
com 3, ele é este ponto. Vou deixar com 1 para ver. E com 1, ele é praticamente um ponto reto. Então este é o ponto de número 18, ponto decorativo. Então agora vamos para o ponto de número 19, ponto cruzado, ponto decorativo. Pode ser usado sozinho ou combinado para ter peças exclusivas. Vamos deixar com 6 milímetros de largura o ponto e vamos tacar-lhe ficha. Agora vamos voltar com 3 milímetros. Ponto cruzado, que é a parte de trás do ponto, agora com essa linha cinza. Dificultou um pouco a visualização, mas é isso aí que temos. Ponto de número 19, a parte de trás tá aqui. E o ponto de número 20 é um ponto decorativo, que é aquilo, ele pode ser usado sozinho ou acompanhado para se obter peças exclusivas. Ponto de número 20. Vamos deixar com 6 também. Foi com 6, vamos voltar com 3. Então, ponto de número 20, ponto decorativo. Tem até uma setinha aqui, ó. Foi com essa primeira com 6. E daí eu voltei com 3 de largura. Visivelmente com 6 é muito melhor de visualizar. Ponto de número 21. Esse ponto aqui eu gosto dele bastante. Ele é o ponto espinho. Ponto espinho é um ponto decorativo. Pode ser usado sozinho ou combinado. Também pode ser usado para crazy quilting. Sabe-se lá o que é crazy quilting, mas ele pode ser usado. Vamos deixar ele com 6, porque ele é bem bonito, largo. Esse ponto aqui é muito bonito. Olha, ponto espinho, ponto de número 21. Imagina numa bordinha assim de um vestido, de um lenço. Ele é bem bonito, tá? Com uma cor legal, fica show de bola. Deixar ele com uma largura menor, de 3. Largura de 6 e de 3. A parte de trás do ponto e a parte da frente. Ponto de número 21. Então vamos ao ponto de número 22. Esse é o ponto de acabamento duplo. Ele pode ser usado em bainhas decorativas, em roupas de cama e mesa. Também pode ser usado para bainhas em roupas feitas com tecido de malha elástico. Ele é bem parecido com o ponto da overlock. Então selecionou aqui, deixou com 6 e vamos embora. E agora, tá aqui ó, ponto de número 22, é um ponto de acabamento duplo, ponto overlock, né? Agora eu vou fazer uma bainha assim, vou deixar ele com 6 aqui na largura e vamos ver como é que fica. Ele, um ponto em cima, um ponto fora. Olha só como é que fica sendo usado na bainha, é um ponto bem forte, aqui ó, então tá aqui, ponto overlock, ponto de número 22. Então agora vamos para o ponto 23, que é o ponto de acabamento inclinado. Esse ponto ele pode ser usado para fazer costura de acabamento em um passo. Tem que costurar ao longo da borda do tecido ou da linha de costura, e então aparar os excessos da margem de costura. Vamos deixar com 6 de largura e vamos lá. Ponto de acabamento inclinado, número 23, com 6 milímetros de largura. Parte de trás, agora eu vou botar ele com 3 milímetros de largura. Vamos fazer que nem eu fiz antes, vamos fazer uma bordinha aqui, como se fosse uma bainha, né? E botar um ponto fora e um dentro, ponto fora e um dentro. Daí agora eu vou voltar para 6, então. Olha só que legal que fica. Daqui é um ótimo ponto para fazer isso. Então esse é o ponto de número 23, ponto de acabamento inclinado. E finalmente acabamos os pontos do S1. Agora vamos para os pontos do S2. Pontos do S2. O nosso ponto de número 24. Eu tenho que passar pela casa de botão, passar pelo primeiro e segundo, que são iguais, ó. São iguais os azuis. E chegar no ponto de 24, que é o ponto pluma, o ponto decorativo. Ele pode ser usado para costurar elásticos e renda, bem como elástico crazy quilting. Eu vou ter que ver o que é esse crazy quilting, né? Deve ser um quilting muito louco. Vamos ver. Então é isso aí, largura 6. E vamos ao primeiro ponto da cor vermelha, número 24.
Eu fui com 6 e vou voltar com 3. Então tá aqui nosso ponto de número 24. Ó, a parte de trás do ponto. Nosso ponto pluma. Ponto de número 24. Podendo ser usado em Crazy Quilting. Agora o nosso ponto de número 25. É um ponto de acabamento inclinado, só que para o outro lado, reverso. Ele pode ser usado como um ponto decorativo. Ele é um ponto de acabamento decorativo. Só isso. Deixar com a largura de 6. Então tá aqui o nosso ponto número 25, ponto de acabamento inclinado reverso. Ele é o mesmo que o ponto 23, só que porém pro outro lado. Vou até fazer a bordinha aqui, ó. Ah não, daí a borda teria que ser aqui, né? Teria que ser aqui. Vamos ver. Aqui seria as costas do ponto, né? Ele ficaria assim, ó. Tá um pouco frouxo, tem que aumentar a pressão da máquina, a pressão do ponto. Deixar em 2, 3. Então esse daqui, ponto de número 25. Então vamos para o nosso ponto de número 26. É um ponto decorativo, ele pode ser usado sozinho ou combinado para ter peças exclusivas, né? Então, ponto de número 26 é esse aqui, ó. Pode ser menor ou maior. Vou deixar ele com 3 aqui para mostrar. Ó, com 3 milímetros e com 6 milímetros. Nosso ponto de número 26, decorativo. Mais um ponto decorativo, ponto de número 27. Seletor de pontos, baixei, 6 de largura. Agora eu vou voltar com 3 de largura. Então esse daqui é o com 6 milímetros de largura e este voltando com 3. Ele tá ao contrário porque eu voltei na parte de trás. Ponto de número 27. Ponto de número 28, mais um ponto decorativo. Vamos com 6 e voltar com 3. Opa! Não foi? Agora vamos voltar com 3. Ponto de número 28, mais um ponto decorativo, com 6 milímetros e com 3 milímetros. Parte das costas, ponto de número 28. Ponto de número 29, mais um ponto decorativo. Vamos com 6 e voltar com 3. Nosso ponto decorativo de número 29, 6 milímetros de largura e 3 milímetros de largura. Lembrando que nos pontos decorativos a gente só tem a opção de ajustar a largura, tá? O comprimento do ponto é sempre o mesmo. Ponto de número 29. Nosso 30º ponto, ponto de número 30. Mais um ponto decorativo, vou deixar ele com 6 de largura. Voltar com 3. Nosso 30º ponto, um ponto decorativo, 6 milímetros de largura, 3 milímetros de largura. A parte das costas e a parte da frente. Nosso 31º ponto, mais um ponto decorativo, deixar com 6 de largura. E voltar com 3. 31º ponto, ponto decorativo, 6 milímetros e 3 milímetros de largura. Bem bonito esse ponto. E por fim, mas não menos importante, ponto de número 32, nosso 32º ponto. Ele é um ponto de acabamento, é usado para costurar roupas esportivas e tecidos elásticos. Ele costura e faz acabamento em um passo. Nosso ponto de número 32. Vamos deixar com 6 milímetros. Engraçado, ele começou aqui com um ponto reto, como se fosse um ponto reto, ó. Mas ele é esse ponto aqui, tá? Deixa eu até começar de novo aqui pra ver se ele vai fazer isso de novo. 6 milímetros, ponto de acabamento. Vou tentar fazer a bordinha aquela, fazer a bainha aqui, ó. Olha
aqui, ó, uma bainha, como ele funciona bem, ó. Nosso ponto de número 32. Não sei porque ele começou com esse ponto reto aqui no início. Até testar mais uma vez. Agora com 3 milímetros. E tá aí, nosso último ponto de número 32, ponto de acabamento.